a mais um episódio do podcast Fora o Glamour. Esse podcast que é fora da caixa, dentro da advocacia. Vem com a gente hoje, vamos falar sobre inteligência artificial aplicada ao nosso dia a dia, em especial ao meu dia a dia e ao dia a dia da Dara lá no escritório. Já apresento ela para vocês, mas antes queria fazer um agradecimento pessoal e especial à orquestra, que é quem apertou o play comigo, vocês já sabem, nesse projeto que é tão bacana e visa fomentar aí a sua advocacia, o seu crescimento dentro do seu escritório, principalmente vocês mulheres que estão começando a advogar, estão trilhando um caminho na advocacia. Então, eu quero apresentar a Dara. Dara é advogada, foi minha estagiária, é meu braço direito e esquerdo. Trabalhamos juntas já há pelo menos uns 5, 6 anos já, né? Por aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. A Dara é especialista em direito do consumidor, processo civil e direito civil. Deixa eu falar essa parte, que ela tá toda boba, entendeu? Mestranda em Sociologia e Direito pela UF. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como a tecnologia vem mudando a cada dia o nosso modo de trabalhar. Lá no escritório foi bem impactante. Nós saímos ali de um quadro branco que nós tínhamos na parede para controlar prazos, audiências. Migramos para um sistema que não foi eficaz. A gente não sabe nem... Você lembra o nome do programa? Ai, não lembro. A gente nem lembra de tão ineficaz que foi. Mas como que essa tecnologia evoluiu, como os sistemas hoje automatizaram e fizeram com que a nossa vida se tornasse mais fácil, né, Dara? A gente hoje consegue trabalhar de uma forma mais ágil por conta dessa automatização. E a gente quer saber de vocês também aí do outro lado. Você já sabe utilizar essas novas tecnologias? Faz o uso da inteligência artificial no seu escritório? Principalmente você que tem um escritório pequeno, que começou agora. Será que vale a pena, não vale implantar? Você aí que não tem como contratar um estagiário, uma secretária, um setor para resolver cada coisa dentro do seu escritório. Então vem com a gente que hoje o bate-papo vai ser muito legal. Dara, se apresenta, fala um pouquinho de você e vamos engrenar nesse assunto que não tem fim, né? Vamos, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Muitas pessoas incríveis já passaram por aqui, muitas ainda vão passar e é uma honra estar aqui de volta. E muito feliz por esse projeto estar dando certo. Fico muito feliz por você, de verdade. Ah, eu sei. A gente tá crescendo junto e isso que vale. Eu acho que projeto só é legal quando ele alavanca a vida dos outros e a gente se ajuda ali mutuamente. Eu vejo seu crescimento cada dia e eu tenho muito orgulho disso. Vamos? Vamos. Então vamos em embora. frente. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre como que a inteligência artificial vem revolucionando a nossa forma de trabalhar. Me lembro que a Dara falava assim para mim: Ellen, você já conhece o ChatGPT? Eu já criei até o meu assistente pessoal. Eu mesmo, Dara, vamos falar um pouquinho sobre isso. Dr. Boris. Tem um nome, é meu estagiário. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que até pouco tempo atrás não tinha nada disso, né? A gente organizava os prazos, as audiências num quadro branco. E por que num quadro branco e não na agenda física? Ali estava na cara de todo mundo tinha acesso, a gente conseguia... Chegava no escritório, olhava isso aqui é para hoje. A gente advogava para uma companhia aérea internacional, advogamos por muito tempo, por muitos anos. Então, quando o Dara chegou no escritório, a gente tinha lá toda uma... Eu criei, na verdade, uma dinâmica de contratar audiencista no Brasil inteiro. Então, ainda, esse mecanismo de chatbot, isso tudo era muito incipiente. Então, nós tínhamos... Primeiro, eu falei, Dara, a gente tem que visualizar, entrar e tem que estar na nossa cabeça o que a gente vai ter de agenda na semana. E ali a gente tinha um quadro branco, era menor que essa TV aqui, né, do Fora o Glamour. Era menor do que isso. Acho que era metade, né, da TV. Era. E aí a gente tinha um fluxograma escrito com uma caneta piloto e Sim. A gente ia colocando ali as audiências do dia, quem era responsável pelo quê. E hoje a gente faz de que maneira? Fala pro pessoal. Olha, hoje a gente consegue organizar tudo digitalmente. Nós temos agenda digital onde programamos um prazo, ele já chega automaticamente no celular, no e-mail. Nós conseguimos gerar relatórios super rápido porque a gente consegue controlar todas as movimentações dos processos no sistema. E temos aí as inteligências artificiais que nos auxiliam no dia a dia, como o ChatGPT, o Gemini. Existem inúmeras inteligências e
isso acaba facilitando muito a dinâmica do dia a dia. Por exemplo, agora eu preciso organizar alguns processos em planilha. Eu não vou fazer manualmente como eu fazia no passado. Gente, a gente usava Eu aquelas... sofria. A Dara é Sofria. muito sistemática, ela é metódica. E aí, ela fazia tudo naquelas planilhas do Excel. E eu tenho pavor de planilha do Excel. A bastidor tá rindo aqui de mim. Eu também tenho. Mas ela fazia tudo na planilha do Excel. E eu dava graças a Deus, porque eu simplesmente... Era uma parte que eu detestava fazer, detesto até hoje. Sim. E os sistemas vieram para salvar, principalmente, minha vida em relação Joga a os isso. dados ali, já era planilha gerada na hora. 1 segundo já está pronto. Então, vamos falar o seguinte, quais são os desafios? Vamos falar um pouquinho sobre o início da carreira. Quando a gente inicia, você aí do outro lado, está iniciando na sua advocacia, e aí a gente tem alguns desafios. A dificuldade de conquistar os primeiros clientes, a concorrência e a necessidade de se destacar no mercado e a insegurança ao lidar com os primeiros casos e os primeiros clientes. Dara, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Primeiro, eu acho que a maior dificuldade é encontrar a área que você se identifica. Porque quando a gente se forma, a gente não sabe nada. A gente só sai da faculdade, passou na OAB, mas e aí? O 11º período pra frente é que o jogo vira, né? Vira. Então, assim, primeiro é a dificuldade de se identificar com alguma coisa. E nesse primeiro momento, você acaba fazendo tudo. Tudo que aparece, você pega. Você quer fazer cliente, você quer fazer dinheiro. E aí, depois disso, para conquistar esses clientes também, tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, porque você é muito novo, é inexperiente. Eu, por exemplo, eu me formei, eu virei advogado com 22 anos. A pessoa olhava pra minha cara e falava assim, cadê a advogada? Era eu. Cadê? Entende? Então, eu acho que o posicionamento é importante e tentar passar a confiança, ainda que você não tenha confiança, ainda que você não tenha experiência, mas o cliente não sabe que você não tem. É isso aí. Por isso que eu falo, e a gente fala muito sobre isso, né? O último episódio, se você não assistiu, o penúltimo episódio fala exatamente sobre isso. Quando ninguém te conhece, você é mais um no mercado. E sendo mais um no mercado, se você se posicionar de uma forma séria, né, que as pessoas olhem para você e vejam que você está bem vestido, que você tem um bom vocabulário, que você tem um gestual ali condizente com a sua profissão, não está falando assim sem parar, é a imagem que chega primeiro para o cliente, para o seu possível cliente. A imagem chega primeiro, antes até do que você vai falar, do seu conhecimento técnico. Sim. E isso é importante, principalmente para quem está no início da carreira, que está ali, né, ainda não tem nem suas primeiras causas. Mas o que importa é parecer. É isso aí. E outra coisa, para ter as primeiras causas, as pessoas precisam saber que você é advogado ou advogada. Então não adianta você chegar num lugar, tudo bem, meu nome é Dara, não. Meu nome é Dara, eu sou advogada. Pronto. Postura, né? É isso. A voz para fora, isso. Os ombros eretos, né? Se você Vou chegar contar pra assim, vocês. Oi, tudo bem, gente? Não eu tô dá. aqui no podcast hoje, vou apresentar. Quem vai querer, gente, ouvir uma coisa dessa? Sem energia, você tem que ter energia para falar do seu trabalho. O cliente vai achar assim, tá pior do que eu, hein? Mas assim, primeira coisa que eu fazia, logo assim que eu peguei a minha carteira, entrava na padaria. Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem problema. Chegava na padaria, o pão tá caro, hein? Menina, tá caro. Menina, vou te contar, no outro dia eu tava não sei aonde, tive um problema, ainda bem que eu sou advogada e consegui resolver. Aí a pessoa já fala assim, você é advogada? Eu tô com um problema assim assado. Pronto, o cliente tá ali. Já puxou um assunto. Tô no Uber. Pronto, todo mundo tem problema, gente. É só falar. Começa a puxa um problema que vem vários. E ali você dá o seu cartão. O cara vai falar, deixa seu cartão comigo, toma aqui. Então, assim, é assim que começa. E dali vem as indicações, tem o posicionamento no Instagram, tem o posicionamento... O posicionamento é no off e no on. Exatamente. Né? Aí entra de novo a tecnologia. Nós vivemos hoje numa era de que se você não tiver em alguma rede social, não tiver algum site, não tiver um LinkedIn, não escrever um artigo científico para ser postado num blog que seja, você não existe. Então, essa nova tecnologia surgiu também para fomentar o seu escritório. E você, vai ficar aí trancado dentro de casa? Não, eu gosto de ficar em home office. Eu não gosto de trabalhar, de ter muito contato com as pessoas, porque tem pessoas que têm algumas afinidades. Por exemplo, eu falo pelos cotovelos. Então, em qualquer local que eu tiver,
eu faço meia dúzia de amigos e dali já vira um cliente, ponto, parabéns. Dara ela já é mais na dela, mas ela percebeu desde o início de que se ela não se colocasse numa posição de desconforto, o cliente não ia chegar. Fala um pouquinho sobre isso, porque você a Dara é a pessoa séria, ela é desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Desse jeitinho. Eu não, eu sou expansiva. Às vezes eu fico até com vergonha, eu falo assim, gente, mas ela fala com todo mundo, eu tô aqui quietinha. Mas você mudou, você percebe que você consegue perceber como é que você mudou seu posicionamento em relação a isso? É necessário. Então, assim, eu soube me colocar nas situações em que se faz necessário interagir com as pessoas. Não adianta eu chegar num evento, numa palestra e ficar sentada no canto e não falar com ninguém. Ali, aconteceu recentemente, numa palestra lá na Ordem, foi uma palestra da Comissão da Advocacia, do Futuro. Eu sou vice-presidente da Comissão da Advocacia do Futuro, da Ordem, agora, até nesse triênio. Isso. E em uma conversa com uma pessoa que eu nunca vi na vida, a pessoa queria me contratar para dar um curso auxiliar o pessoal do escritório. De inteligência artificial. Isso. Ela praticamente implorou pra gente fazer um curso, pra dar um curso pra ela e pra um grupo. E uma conversa, assim, de 15 minutos. Foi. Ou menos até. Foi. E aí, a gente ia falar exatamente sobre isso, da importância do networking e das redes sociais. Participação em eventos, cursos. Dara, não gosta. Deixa eu contar. Odeio. Dara, vai ter uma palestra assim, assada. Ah, não vou não, tô cansada. Eu falo que eu vou só pra bater palma. Vou falar, bater palminha. Ah, não vou, tô cansada. Ah, não vou, tô cansada. Dara, vai ter uma pós-tribunal. Ai, não quero ir porque eu não gosto. Hoje, o que é que você percebe? É preciso estar em desconforto. Tem que ir. Ah, não gosto, problema, vai sem gostar. Ah, eu tô com medo, vai com medo. Se você não fizer, outra pessoa faz no seu lugar. Você acha que fez diferença na sua vida? Depois que você passou a se forçar aí? Porque, gente, ela começou a sustentar no tribunal. É recente, né, Dara, que você começou a sustentar no tribunal. 6 meses, por aí. E ali... Comecei com processos pequenos. Assim, um parênteses. Eu advogo com a Ellen e eu advogo com os meus clientes próprios. Só que, assim, não se confundem, porque os meus clientes têm causas muito diferentes das causas que nós temos lá no escritório. Então, assim, eu pego demandas de consumidores. Então, poxa, um cancelamento de voo, uma coisa mais simples. É um problema com a Enel, um problema com a Águas do Rio. É isso. Então, assim, são coisas mais fáceis da gente chegar lá e conseguir falar. Agora, quando é um processo muito grande, a responsabilidade dobra. Mas se você não tivesse começado a falar nos processos pequenos, você não ia ter coragem de chegar num processo... Já começar com grande. É isso, aí que eu ia chegar. Eu comecei com o processo pequeno, a indenização de 5, 10 mil, para chegar depois num processo muito maior e com segurança de falar e de saber o que eu estou fazendo, de saber me colocar, de saber a ordem de falar, porque também tem isso, né? Na primeira instância tem o lugar para sentar, na segunda tem a ordem de falar, quem fala primeiro, quem fala depois, quem não fala. Então, foi importante, muito importante conseguir quebrar essa barreira, porque eu não tenho dificuldade alguma de escrever. Dara, escreve aí 30 páginas de uma vez só, eu escrevo numa boa. Mas para falar, era um bloqueio. Totalmente o contrário, né? É muito louco, porque eu sempre fiz um monte de peças, sempre fiz recurso, sempre fiz contestação, sempre fiz inicial, mas a minha facilidade em falar é muito grande. Apesar de eu ter uma facilidade na escrita, quando fala pra mim, você tem que publicar um artigo, pronto, acabou, a síndrome da impostora chega logo, eu escrevo, mas pra mim é um parto. E você acha que ficou horrível, né? Eu sempre acho que ficou horrível. E ela fala assim pra mim, você escreve tão bem, é a mesma coisa que você tá fazendo uma contestação, eu não consigo. Eu travo, e ela trava ao contrário. Só que eu venho destravando, e ela vem destravando também. Só que ela percebeu que estar nos locais certos, cercada de pessoas certas... Hoje eu falei o seguinte, lá em casa a gente estava fazendo uma gravação, e você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Uhum. Então, se você estiver dentro do tribunal mais vezes, você vai ver que é fácil você desbloquear quando chegar o processo grande. Sim. Por isso que eu brigo toda hora, tem que estar. Vai ter posse não sei do que, não precisa em todas, mas vai ter que ir.
Porque ali é networking, relacionamento. Você conhece quem vai ser o julgador que amanhã ou depois vai estar julgando a sua causa. Sim. Então, não adianta você também dominar a inteligência artificial e a tecnologia se você não une as duas coisas. Sim, e a gente também acaba quebrando certos preconceitos, porque a gente olha lá o cara julgando e fala assim, é Deus. E não, é um Deus ser humano, embargador. gente, é um ser humano. Poxa, o cara é super gente boa, você vai despachar, senta aí, doutor, um cafezinho e tal. Então, assim, é totalmente diferente daquela figura que geralmente pintam pra gente, né? É verdade. Inacessíveis. Não, não são. E essa é uma vivência que, se você não tiver amanhã, a hora que você tiver que ir lá defender uma causa, você não vai conseguir. Eu tenho amigos que se formaram comigo há 5 anos. E eles nunca fizeram uma sustentação. Pisaram nunca pisaram no tribunal. Nunca pisaram no tribunal. E aí eu pergunto, você acha que esse advogado vai ter a mesma prospecção de cliente que você? Não vai. Não vai, não vai. Então não adianta também as pessoas acharem que a inteligência artificial vai salvar o mundo se elas não fazem o básico, sabe? Não fazem aquilo que o advogado tem que fazer, que é subir na tribuna, que é enfrentar o desconforto, que é participar de curso, que é dar palestra, que é coisa melhor. Gente, se vocês derem palestra, vocês vão conseguir amanhã ou depois subir numa tribuna e fazer uma defesa que olha, é difícil, dá tremedeira nos primeiros 2 minutos. É porque as pessoas não estão vendo você tremer, mas às vezes você está tremendo. Quando chama o processo, já levanta assim. por dentro, mas ninguém sabe. Mas, voltando a falar de inteligência artificial, eu queria falar um pouquinho sobre como essas ferramentas mudaram o nosso dia a dia no escritório. Eu falei ali que você trouxe o Boris lá para o escritório, Sim. que é o assistente do seu estagiário, Meu né? estagiário. Então, a Dara falou assim, Ellen, olha só, vamos começar a utilizar o ChatGPT. Eu falei, me apresenta aí, então, o ChatGPT. Hoje eu sou viciada nessas tecnologias, mas eu queria falar sobre isso tudo. Como é que você chegou no ChatGPT? Como é que você implantou o sistema? Vamos lá, vamos falar do sistema que a gente usava, que era o painel onde a gente usava o Copilot, e a gente passou a usar um sistema do escritório para controle de prazo e processo. O sistema não era efetivo, não era eficaz, acabou que aquilo ficou lá de stand-by, ninguém nunca usou, até que a gente chegou a essa nova era de que todo mundo hoje usa. Todo mundo não, né? Muita gente, tem muita gente de fora ainda do uso dessas tecnologias. Fala um pouquinho. Então, eu conheci o ChatGPT através do meu marido, eu acho. Muito engraçado, né? Eu Não conheci me o ChatGPT, parece uma pessoa. Não me lembro. Acho que foi ele que ele... Aqui, o ChatGPT faz isso. Eu falei, palhaçada, não faz nada. Aí, quando eu comecei a ver que o negócio podia ser útil, eu vou usar esse negócio aí. Peguei, comecei a mexer e tal. Falei, gente, é bom mesmo, hein? Comecei a corrigir ortografia ali. Fui usando, fui vendo que facilitava o dia a dia. E eu descobri que eu podia personalizar. E aí eu criei o Boris. Eu personalizei o Boris para falar exatamente como eu escrever exatamente como eu escrevo, né? Então, assim, não usar juridiquês, linguagem simples e acessível para qualquer pessoa que for ler entender o que está escrito. E aí, um adendo. Depois que eu assisti Cassandra, eu passei... Eu tô assistindo. Eu passei a dar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, fique bem, porque eu tenho medo dele se revoltar contra mim, né? Então, assim, eu passei a falar, bom dia, Boris, hoje vamos corrigir uma petição inicial. Aí ele vai lá e corrige pra mim. Gente, deixa eu fazer uma explicação aqui. Isso que a Dara tá dizendo nada mais é do que machine learning, ou seja, você ensinar a máquina. Quando ela diz que está dando bom dia para o Boris, que é a inteligência artificial que ela criou para ser o estagiário dela, por assim dizer, quando ela fala, bom dia, Boris, elabora uma petição inicial, o nome disso, tecnicamente falando, é o prompt. Esse prompt nada mais é do que o comando que a Dara está dando para a máquina aprender o que ela necessita. Então, aqui eu já falei de machine learning e já falei de prompt, que é você dar o direcionamento para a máquina. E aí, seguindo, na verdade, só fazendo uma pequena correção. Não é elabore uma petição, porque não dá para confiar. Sim. Corrija uma petição. Sim. Eu não posso chegar para ele e falar assim, toma aqui as provas e faz uma petição. Não dá, até porque inventa jurisprudência, inventa súmula. Vamos falar dessas alucinações também. Isso. Então, ajuda muito, mas não dá para substituir, pelo menos por enquanto, um ser humano.
Não dá. Não é possível ainda, pelo menos no meu ponto de vista, por conta dessas alucinações que ele cria. Ele também erra a conta. Ele erra a conta. Eu pedi para ele somar algumas notas fiscais e ele somou um valor completamente aleatório. Ou seja, a máquina alucina, gente. Então, é um auxílio, ele pode te ajudar a otimizar o seu trabalho, mas jamais você pode confiar cegamente. Por isso que às vezes você vê no noticiário, um advogado foi condenado porque utilizou o chat GPT para fazer a petição, ou o juiz foi denunciado no CNJ porque a sentença dele foi feita no chat GPT, por exemplo, tá? Poderia ser qualquer... A gente usa muito o chat GPT porque popularizou muito, mas o chat é uma das ferramentas, por exemplo, da OpenAI. Mas você tem ali o Copilot, você tem o Gemini, você tem o Claude. Então, são várias ferramentas. Sim. E aí, outra ferramenta que a gente usa muito são os gerenciadores de processo. Vamos falar um pouquinho dessa otimização que a gente usa no escritório, do gerenciamento de processo. E quais são ali os softwares que a gente já experimentou. E, nossa, eu vou dar aqui, eu vou colocar o nome e vou fazer propaganda para eles, né? Mas, enfim. Isso. Então, nós já usamos por muito tempo o Astrea, migramos, tentamos o ADVBox, não curtimos muito. Esse último agora eu esqueci. A gente usou o Trello. Antes disso tudo, a gente usava o Trello para controle. Foi uma linha do tempo. Primeiro o quadro branco, o quadrinho, o quadro grande, aí depois veio o Trello. O Trello veio na pandemia. Foi. Porque a gente não tinha aquele quadro físico para poder se organizar. E era necessário, a gente estava em casa, era necessário que todo mundo tivesse acesso àquelas informações. Isso então, aí. descobri o Trello, vamos fazer no Trello. Usamos por mais de um ano. Por muito tempo. E aí, depois disso, descobriu a Astrea. Foi o Astrea primeiro. Foi. A gente viu ali o ADVBox, vimos o Astrea e vimos alguns outros que Promade. Promade. E ali o que ajudou a gente por muito tempo foi o Astrea, que a gente utilizou até semana passada, mais ou menos, né? Isso aí. E aí, por conta de alguns pequenos problemas, a gente decidiu migrar para um outro sistema agora, novo, que cumpre as mesmas funções, mas ele é um pouco mais completo. Então, espero que funcione, que dê certo. Que é o ProJuris. ProJuris. Gente, por que a gente usa esses sistemas? Por quê? Ali você cadastra todos os processos que você tem no escritório e ali ele vincula cada tribunal, puxa os andamentos processuais, todas as publicações que saem no seu nome aparecem ali. Então, você fica com você consegue gerar relatórios para o seu cliente. Olha como é que otimiza. Aquilo que era no quadro branco, o que era na agenda, e que depois foi para o Trello, passou para dentro de um sistema onde ele acaba se retroalimentando a partir do momento que você cadastra os processos. Então, claro que a gente não confia cegamente, porque pode falhar, né? Pode ali não trazer. E foi essa, assim, uma das circunstâncias que fez a gente migrar de um programa para outro. Mas, olha só, olha o tempo como é que otimiza. Ali ele te traz relatório, ele tem o financeiro, que você pode colocar ali as suas entradas, contas a receber, contas a pagar, saída de processo, baixa de processo, relatório para o cliente, de processo ativo, de processo baixado. Você pode ainda colocar as informações à mão nas observações. Então, isso otimizou muito o trabalho do escritório. A gente ganhou muito tempo com isso. Quantas vezes que ainda era no papel, a gente imprimia numa folha de ofício, fazia no Word, lembra disso? Ficava tudo no Word, colocava processo por processo, depois tinha que entrar em tribunal por tribunal, e a gente tinha processo no Brasil inteiro, temos até hoje em andamento, e a gente tinha que ir em cada site do tribunal e colocar à mão o andamento. Então, imagina o trabalho que dava isso. Então, hoje, a gente conseguiu otimizar, e o quanto que a gente não ganha de tempo? Nossa, muito tempo, porque assim... Ali a gente já tem. Dara, quantos processos nós temos em andamento? É só entrar ali e ver. Não precisa contar manualmente. Vamos emitir um relatório para o cliente. Não precisa digitar, o relatório está pronto. Chegou o andamento. Entrou ali, você não precisa entrar em tribunal por tribunal. Você entra lá no sistema, o sistema te fala, esse processo movimentou, esse movimentou. E qual processo não movimentou? Também tem lá.
Além disso, as publicações, né? Publica no Digem, mas você não precisa ficar procurando no Digem. Chega lá para você pelo seu nome. Gente, chega. Assim, parece mentira, mas chega. Porque mudou agora a forma de publicação, né? Antes chegava nos tribunais. Então, você ia no site de cada tribunal e ele, a partir daquele prazo publicado ali, começava a contar o prazo. Agora não, agora publica no DGEM. Só que, graças a Deus, esses sistemas puxam a publicação do DGEM e também chega para o nosso conhecimento por e-mail. E eu queria passar aqui para vocês um dado relevante. Pesquisas indicam que advogados que utilizam inteligência artificial aumentam sua produtividade em até 40%, mas também enfrentam desafios na adaptação às novas tecnologias. A partir daí, eu queria passar para o tópico 2 para falar dos desafios éticos e práticos na advocacia. O uso da inteligência artificial no direito levanta diversas questões, a gente sabe bem, como a confiabilidade das decisões, que a gente acabou de falar, automatizadas e o risco dos vieses nos algoritmos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Dara. Vamos, aquilo que a gente estava falando. A confiabilidade dessas plataformas. Por que eu falo que o Boris é o meu estagiário? Porque você não pode fechar os olhos e confiar 100% no que o estagiário faz, até porque ele está ali aprendendo. Desculpa, estagiários. É verdade, o estagiário Todo mundo aqui já foi estagiário, é isso mesmo, ele está ali aprendendo. Tá aprendendo, então eu não posso falar assim, faça e pronto, e pegar dali já distribuir. Não, eu tenho que revisar e conferir as informações. Principalmente com relação a jurisprudência, artigos que ele inventa. Gente, a gente estava aqui conversando nos bastidores que a inteligência artificial cria até número de processo. Cria jurisprudência, não é só a jurisprudência. Ele pega o nome do julgador, que às vezes é correto, o nome, existe o julgador. Aí você vai lá olhar, ele criou um número de processo que não existe e coloca uma jurisprudência. Sim. Eu olho assim e falo, nossa, parece que é real. A primeira vez que eu vi, eu quase caí, tá? Eu falei, vou pesquisar isso aqui só pra ver, né? Tá muito fácil. Ô, Dara, na sua visão, quais são os principais desafios éticos no uso da inteligência artificial? Tem tanto desafio, né? Eu acho que o principal deles, justamente, é não deixar de fazer a parte técnica. Porque a parte técnica não é da máquina, a parte técnica é do advogado. Então, não dá para substituir isso. Quem estudou foi o advogado, não foi a máquina. A máquina, ela coleta dados que estão disponíveis publicamente na internet. Na rede. E nem sempre esses dados são corretos, nem sempre esses dados são atualizados. Acho que a questão ética primordial para a nossa profissão hoje é não deixar passar essa questão técnica para a máquina. Não, mesmo porque, veja bem, se você faz o uso de uma inteligência e ela integralmente faz o que deveria ser feito por você, ao invés de ela te auxiliar, ela fazer o que você deveria fazer, você está enganando seu cliente. Exatamente. Né? Você está enganando seu cliente. Inclusive, gente, é primordial que o seu cliente saiba que no seu escritório você utiliza a inteligência artificial no auxílio da elaboração dos seus trabalhos. Isso tem que ficar esclarecido, porque senão, né? Aí sim a máquina substituiria o humano, né? Sim. Teve uma situação até que uma conhecida me enviou uma mensagem dizendo que ela distribuiu um processo sozinha no juizado. Olha que legal. Fora o glamour, vai. Eu gosto dessa parte. Fala. Ela distribuiu um processo sozinha no juizado. Só que ela vivia me mandando mensagem. Mas e agora? Qual é a próxima etapa? O ChatGPT não sabia responder para ela qual era a próxima etapa. Ah, teve audiência, mas e agora? O que é leitura de sentença? Aí ela perguntava para ele. Só que não ficava claro, ele não conseguia traduzir do juridiquês para falar para ela assim, olha, é a data que ficou marcada para sair a sua sentença, publicar e começar a contar o prazo. Ainda tem isso, né, gente? Se você está do outro lado achando que você vai ser substituído pelo ChatGPT, pelo Boris, sim, não dá. Você está enganado, porque como é as outras etapas? Como é que faz? É isso, não é só distribuir, é saber o que vai fazer, quais são os prazos. Então, não basta você, eu tenho um problema, não vou contratar advogado, não. Vou jogar lá, pedir para ele fazer a inicial para mim e vou distribuir sozinho. Faz. Exatamente isso. Faz. Como é que os advogados podem garantir que a inteligência artificial seja uma aliada e não uma ameaça à qualidade do trabalho jurídico? Eu acho que é isso, né? É isso, não dá para ver como uma ameaça, até porque não dá para substituir o ser humano. Gente, aqui
Nós ainda não temos, na verdade, um dos grandes desafios que nós temos nessa nova era é a regulamentação do uso dessas tecnologias aqui no Brasil. Ainda está tudo muito incipiente, tem projetos de lei em andamento, mas como é uma tecnologia que ela revoluciona cada dia, é difícil essa regulamentação. Então, tem muita gente trabalhando nisso, tem projetos de lei, mas não existe ainda algo fechado para regulamentar o uso da inteligência artificial. Sim. Eu acho que vai ser desafiador. Não consigo imaginar como é que eles vão fazer isso, como é que vai se regular. É terra sem lei. É terra de ninguém. A gente, você vê, vou fazer um exemplo, dar um exemplo, tá? O meu e-mail foi suspenso. Porque tentaram clonar o cartão de crédito do escritório. Então, bateu lá a tentativa de compra, o cartão foi bloqueado e aí o pagamento daquele provedor de internet, né, onde está hospedado, o meu e-mail foi suspenso, está suspenso. Tem vários documentos em nuvem que a gente não consegue acessar praticamente um mês. A agenda do escritório. A agenda do escritório inteira está lá, a gente não consegue acessar, teve que criar um novo e-mail e ali procurar quais são os documentos que a gente tinha também salvo em HD. Então, não fica aqui fora o glamour, tá? A gente está fazendo isso. Salve na nuvem? Salve. Mas salva no seu HD, seja um HD externo, um HD do próprio computador. Porque tá dando um trabalho danado. Muito. Adianta a vida? Adianta. Mas não tem ninguém para falar comigo ao telefone. Eu tenho que falar com a máquina o tempo todo. Esse eu acho que é um grande problema para que a tecnologia avance mais ainda. Não, e não vai como é que vai substituir o humano? Não substitui. Olha o problema. Eu tive que ingressar em juízo, tá aqui minha advogada. Minha advogada, tá vendo? Confio tanto nela que ela é minha advogada. E vamos ter que aguardar ali a leitura de sentença para resolver algo que a máquina está com tudo nas próprias mãos e a gente está aqui de boa abanando. É isso. Eu acho que a falta de suporte humano nesse momento foi um ponto ali que atrapalhou para resolver. Porque era um problema simples, era só trocar a forma de pagamento. Sim, a gente Se tivesse um humano pra gente falar, olha, eu preciso trocar a forma de... Não tinha. Vamos falar um pouquinho das ferramentas que a gente usa no escritório. Vamos. Hoje nós estamos migrando do Astreia para o ProJuris. Nós usamos no dia a dia o ChatGPT para auxiliar na correção de peças, em algumas pesquisas. Análise de contratos. A jurimetria também a gente usa. Sim. Eu não me lembro agora o nome do programa, mas temos um programa de jurimetria que a gente consegue filtrar decisões por julgador, por câmara, por turma, por assunto. A gente consegue ter ali um filtro para identificar muito mais rápido do que fazendo aquela busca manual no sistema. Gente, é uma libertação. Se tem uma das coisas que eu mais detesto fazer é procurar jurisprudência. Sim. Agora, esse programa de análise de jurimetria, depois vocês procuram, tem vários. E ali você vai ver dentro do que a sua realidade permite e da sua necessidade. Mas esses programas, principalmente quem atua muito em segunda instância, vale muito a pena, porque ele traz ali qual é o pensamento daquele julgador, como é que ele julga, traz um gráfico para você. Eu acho que no tributário, em ações tributárias... Trabalhista também. Trabalhista é o que é o mais completo. Então, procura aí qual é o programa voltado para a jurimetria. Você que atua no direito do trabalho, no direito tributário, tem análise completa, em gráfico, mostrando quais são as decisões mais favoráveis, quais são as menos favoráveis, como aquele julgador pensa, como aquela turma pensa. E isso facilita muito na hora de você trabalhar, porque você vai pegar aquela jurisprudência, vai usar ali um programa de inteligência artificial para burilar a sua escrita, para fazer a sua correção, automatizar o seu trabalho. Porque muitos de nós, quando estamos começando, não temos dinheiro para ter, um escritório montado. 2, secretária. Nem todo mundo, não é a realidade de todo mundo. 3, estagiário. 4, financeiro. Então, assim, pensa, já te direcionei aqui 4 funções que você teria que ter no seu escritório que você pode fazer com o uso da tecnologia. E por um custo muito baixo. Muito baixo. De 200, 150, 200, você já consegue pegar um programa legal e dar conta disso tudo. Eu acho engraçado porque as pessoas também querem tudo na mão, mas não querem gastar para passar um fim de semana na praia, para comer uma pizza.
mas não querem investir em tecnologia. Tem que investir. Até porque aquilo ali que vai te dar retorno. Você precisa ser organizado desde o início. Se você não for organizado, você vai perder prazo. Perdendo prazo, você perde cliente. O cliente perde o direito dele. Então, assim, é algo muito grave que você pode evitar com 150, 200 reais, que é o dinheiro que você gasta na pizza, na balada. Eu acho que é importante. Quando eu comecei a advogar, eu comecei assim, estourou a pandemia, naquele mesmo mês eu peguei minha carteira. Então, eu precisei dar meu jeito e eu fiz o meu escritório completamente digital. Ali, eu tinha como investir em um domínio, porque eu falei, gente, eu não vou investir agora numa sala porque não dá para saber como as coisas vão ficar. Então, eu investi num domínio. Por quê? Porque no digital eu acho que isso conta. Conta. A pessoa olha e fala assim, ela tem um site, ela tem um pequeno peso, né? E ali, do domínio, investir numa nuvem, porque precisa ter um lugar que seja seguro, porque ali a gente está lidando com o documento das pessoas e a vida das pessoas. Sim, e aí tem a LGPD também, né? É isso aí. A única regulamentação mesmo que está, assim, sedimentada é a Lei Geral de Proteção de Dados. É isso. E aí eu comecei primeiro usando o Trello, que era gratuito, porque eu tinha um volume muito pequeno de processos. E aí chegou um determinado momento que o Trello não me atendia mais, porque o volume de processos cresceu. Então eu precisei... Graças a Deus! Honorários! Não, os honorários foram depois. Primeiro foi o volume de processos, depois os honorários. E aí peguei e comecei a usar o Astreia. Foi aí que eu descobri, eu comecei a pesquisar e cheguei no escritório. Ellen, vamos contratar isso aqui para o escritório, acho que vai ser útil. A gente também usava o Trello lá. É engraçado, porque a Dara, tudo que tem no escritório, ela testou tudo com ela antes. Sim, eu testo, né, para poder validar, tem que validar. Ela validou tudo. Isso. E aí eu comecei a usar. E uma ferramenta que eu particularmente gosto de usar para evitar aquela pergunta, e aí, doutora, como é que tá o meu processo? Eu dou acesso aos clientes nesse sistema. Eles conseguem entrar, eles têm um login e senha, eles entram e conseguem ver se teve movimentação. Porque às vezes... como é que você já otimiza e não tem, por exemplo, o que seria o serviço de uma secretária, talvez, para entrar em contato com o cliente. É isso. Ele consegue acompanhar diretamente. É isso. Ali ele consegue ver. Às vezes o cliente só quer ver se movimentou, que o processo não está parado. É isso. Então, nem sempre o movimento vem de mim. Então, eu não preciso falar, olha, fulano, o seu processo agora está concluso. Quem é o cluso, né? Que tem aquela piada. Quem é o cluso? Não. Está com o juiz. O seu processo está concluso. A pessoa, quem é o cluso? Então, assim... O cara vai lá e olha, ele viu que mexeu, que movimentou, que saiu na data tal, que tem 10 dias. Então, ele fica satisfeito de saber que o processo dele não está largado. E não dá tempo de a gente ficar com todo mundo falando, olha, movimentou, olha, foi... Não dá. Então, pequenas movimentações eles conseguem ver. Quando é algo importante, aí eu entro em contato. Saiu a sentença, teve contestação. Gente, hoje, os clientes, eles entram no site do tribunal, eles dão print, eles mandam print. Sim. Doutora, o que significa isso? É mais rápido. Às vezes chega para ele a informação numa velocidade. Doutora, o que quer dizer isso? Intime-se. ICE, que é CITES, e o ICE, intime-se. Sim. Mas, por conta dessa nova, as informações estão girando muito rapidamente. E aí, eu quero falar um pouquinho, vamos focar. E aí eu estou falando, eu tenho um escritório, mas muitos colegas não têm. Vamos falar para essa galera que ainda não tem escritório, de uma forma que elas possam... Então, vocês já sabem que vocês podem utilizar um Astreia da vida, uma DV Box da vida, um ProJuris da vida. Enfim, veja ali qual é a sua necessidade e qual a tecnologia que você vai utilizar. Bom, para correção de texto, tem o Copilot. Então, você está escrevendo um texto no Word, ele já está lá em anexo. Você vai ver que você começa a digitar, as pessoas não sabem que tem um símbolozinho, você vai digitando no Word, vai vindo um símbolozinho assim, meio quadradinho, coloridinho. Gente, o que é isso? É o Copilot, aquilo ali te ajuda a fazer a ortografia, um momento instantâneo daquilo. Ou se você quiser escrever de uma outra forma, você clica ali em cima, ele te dá as opções para você reescrever. A gente usa também lá no escritório para gravar reuniões. O TV, calma, deixa eu ver o nome certo. TDVL. Então, eu não tenho uma secretária para registrar uma ata numa reunião online.
você instala essa extensão no seu Google Chrome, enfim, no que você usa, se é o Safari, se é o Google Chrome, se é o Firefox, você instala ali a extensão e quando você começa a sua reunião online, você clica no TVDL. É algo assim. TDVL ou TDVL. É algo assim. TDVL. É isso. TDVL. Você clica ali e ele grava a sua reunião, ele traz os pontos e tá tudo transcrito. Se você quiser pegar um ponto específico, ele filma. Tá ali gravado a sua reunião online. Isso é incrível. Você não precisa ter uma pessoa fazendo mais a ata de reunião. Sim. Eu acho sensacional. Eu sou encantada com essas coisas. Esse eu não conhecia. Quem me apresentou foi você. E outra coisa também. Então, você tem um escritório pequeno, está começando agora. Você tem essas ferramentas que a gente já falou aqui. Você pode ter uma ferramenta de jurimetria. Se o seu volume de processo for muito grande, você for sozinho, por exemplo, você pode contratar um robô. Contratei no escritório por um bom tempo. Utilizei por um bom tempo. Um robô para peticionamento. Ellen, mas como assim um robô para peticionamento? Então, lá no escritório a gente tinha causa. Rio Grande do Sul, na Bahia, Rio Grande do Norte, Recife, Porto Alegre, enfim, no Brasil inteiro. E o terror? Qual é o sistema? Qual é o sistema? Tinha que descobrir qual era o sistema de cada um. A gente tinha uma lista no papelzinho de cada sistema, porque São Paulo é SAGE, na Bahia é Projude, e é um Projude feito só para Bahia. No Rio de Janeiro era o sistema do próprio DCP. Tribunal. Então, cada tribunal tinha e tem um sistema diferente. Agora eles vão unificar, mas cada tribunal ainda tem um sistema diferente. Então, você imagina, você peticionar, e a gente peticionava loucamente, né? Imagina você peticionar em cada tribunal diferente. Então, você tinha que abrir uma aba para o TJ de São Paulo, uma aba para o TJ Rio, uma aba para a Bahia, uma aba para Minas Gerais, uma aba para o Espírito Santo. Então, isso levava muito tempo. Aí eu contratei um robô, um programa, no qual você cadastrava todos os processos ali dentro daquela plataforma e colocava as petições, todas ali, ia cadastrando e anexando as petições. O próprio robô distribuía para o tribunal correspondente. Você sabe que esse robô tem integração com o ProJuris. Ele tá lá dentro. A gente consegue fazer isso. Ai, fiquei até emocionada. Sextou. Isso é legal. Sextou. Legal. É bacana. É uma funcionalidade que o Astrea não tem, por exemplo. E aí, isso adiantou a minha vida num grau, porque a gente ficava louca. Tipo, abria um navegador, esse navegador não funciona para esse TJ, só funciona para... Gente, era uma loucura. Era uma loucura. Então, tem também esse tipo de funcionalidade aí à nossa disposição, principalmente para quem está começando. Fala que você ia falar, tô falando sem parar. Não, a gente usa também o Gama. O Gama para fazer a apresentação. O Canva a gente usa também. Usei muito o Canva por um tempo, assim, muito longo. O Canva é legal para quem quer fazer mídia pro Instagram, postar ali uma coisinha mais bonitinha, mais arrumada. O Gama foi algo que a gente descobriu também, não tem muito tempo, isso deve ter, sei lá, 6 meses que a gente descobriu o Gama. Ele, para você fazer apresentações de palestra, é incrível. Ele cria as imagens que você colocar e ali é muito interessante. Ele cria a imagem, mas olha o viés, de novo, algorítmico. O que é esse viés algorítmico? Você quer falar? Pode falar, fica à vontade. O viés algoritmo é o seguinte, quando você é dono de uma big data dessas aí da vida, né? De uma Amazon, enfim, do Google, da Microsoft, enfim, você cria ali o seu prompt para aquela máquina, né? Você quer ensinar aquela máquina a agir de determinada forma. Só que o viés é aquilo que vai vir por trás daquilo que o homem pensa. Por isso que pode ter viés preconceituoso e é muito perigoso. A partir dali, você vai ter a vivência, você vai imputar na máquina, né? Vai colocar um input ali, você vai colocar dentro daquela máquina aquilo de acordo com o que você pensa, com dados históricos. E isso pode trazer muitos preconceitos. Então, numa sociedade que é extremamente machista, a pessoa que for inserir aqueles dados da máquina, muito provavelmente vai inserir dados históricos que traz ali um viés né, do patriarcado, vamos colocar assim. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é mais ou menos isso. Então, pode ter preconceito contra a mulher, pode ter preconceito contra negros, pode ter preconceito contra latinos.
Tudo vai depender de quem e como vai ser inserida essas informações na máquina. E aí criam-se os vieses algorítmicos, que é pensar de determinada forma, pensar mais para a esquerda, pensar mais para a direita, pensar mais como centro, se estiver falando, se a gente for pensar em política. E também essa questão de preconceito contra mulheres, contra negros e contra latinos, por exemplo. Esses são os vieses algoritmos que podem criar problemas no que diz respeito a preconceito. Mas não tem jeito, a gente está sujeito a isso. A ideia é justamente regulamentar o uso dessas tecnologias para evitar esses vieses preconceituosos que podem vir ali dessas máquinas. Tem um caso emblemático que é da Amazon. A Amazon, o RH da Amazon, você vê, TI, esmagadoramente, quem trabalha com TI é homem, correto? Sim. Tem muito mais homens no mercado de TI do que mulheres. Então, a Amazon fez um processo de recrutamento, pediu para que o RH fizesse um processo de recrutamento, e eles utilizaram a inteligência artificial para fazer esse recrutamento desses currículos. E, miseravelmente, a Amazon falhou. Por quê? Porque os currículos de mulheres, ou que tivessem estudado em universidades femininas, ou que tivessem praticado, por exemplo, polo aquático feminino, esses currículos eram automaticamente retirados do processo seletivo. Isso foi um escândalo. Sim, isso não é muito distante aqui da gente não, tá? Existem alguns programas hoje de recrutamento de grandes empresas aqui do Brasil, onde você faz aquela candidatura, às vezes até pelo LinkedIn, tem ali o site, enfim, e você envia o seu currículo. Antes de chegar num ser humano para analisar e ver se você é capaz de exercer aquela função, é a máquina que escolhe. Um amigo meu recentemente estava agora fazendo diversas tentativas de entrar em várias empresas e ele não conseguia passar da máquina. Olha que loucura. Por quê? Preconceito. Por quê? Era negro? Não, na verdade, eu acredito que tenha sido com relação à escolaridade. Acredito, tá? Porque universidade particular, não era universidade pública. Então, talvez tenha sido isso. Quando ele tirou essa informação, ele entrou. Olha que loucura. É bizarro, né? Sim. Então, assim, aí a pergunta que se faz é a seguinte: você acha que a tecnologia vai substituir o humano? Não dá. Não Ainda não dá. Ainda é muito falho. Precisa ajustar muita coisa. Falando um pouquinho mais sobre como as pessoas que estão iniciando aí na carreira podem utilizar a tecnologia, então a gente já falou, a gente já falou dos produtos que você pode ter, do que é legal, dos cuidados que você deve ter na hora de colocar as informações e fazer as perguntas ali, seja para o ChatGPT, seja para o Gemini, seja para o Claude. A gente precisa falar de algo muito legal. Qual? O WhatsApp Business. Muito legal mesmo. Vamos falar? Vamos. Por quê? Porque essa não é eu quero trazer para vocês todos os lados. Essa não é a minha realidade. Eu, Ellen, não uso muito isso, porque o meu cliente, ele não vem por esse canal. Meu cliente não vem por esse canal. Ele até me procura ali, alguém me indicou, e aí eu chego no meu WhatsApp aquela demanda, mas não dessa forma que eu acho que é bem legal você explicar, Dara, porque isso funciona muito para você que trabalha com direito do consumidor. Sim. E focado mais em pessoas físicas. Conta como é que funciona esse WhatsApp Business e o atendimento ao cliente com o uso da tecnologia. Bom, o WhatsApp Business chegou para mim no momento em que eu estava extremamente estressada e sobrecarregada porque eu ficava com o celular na mão o dia inteiro. Então... E cliente tem limite? Nenhum. O telefone tocou, gente. 6 horas da manhã, o cara perguntando se eu fazia ação trabalhista. Falou, gente, não é hora de ligar pro seu advogado. Meu querido, você tá com problema trabalhista e tá me ligando às 6 da manhã. Entende? Não é nada escrava, urgente. Não tô escravizada. O cara tem um problema, ele quer resolver. Então, assim, primeiro ponto. Eu percebi a necessidade de ter um canal de comunicação com o cliente que fosse fora do meu WhatsApp pessoal. Porque eu não tinha mais vida, eu não tinha paz. Eu não tinha psicológico. Então, quando entrava a mensagem, eu falava assim, não aguento mais. Mas, o que eu fiz? Eu peguei... Isso não é necessário, mas eu fiz pelo bem da minha saúde mental. Você consegue ter o WhatsApp Business e o WhatsApp normal no mesmo aparelho. Mas eu preferi pegar um aparelho mais antigo que eu tinha e deixar ele só para trabalho. Eu ligo esse aparelho 8 horas da manhã e eu desligo ele 6 horas da tarde.
geralmente. Às vezes passa um pouquinho, porque, né? Enfim, às vezes é muita demanda. Então, assim, ali, a primeira mensagem que o cliente me envia, ele já é recebido com bem-vindo, obrigado por fazer contato. Me fale seu nome, adiante o assunto. Por quê? Porque quando eu pegar para responder, eu já vou responder se dá para resolver, se não dá para resolver. Eu deixo o cliente à vontade para mandar áudio. Só que sou eu que respondo, não é a mensagem automática. Não é, gente, não é um chatbot. Não tem tá? automação. Não tem automação. É ela mesmo que responde. Isso. Só que antes de você dizer como é que você faz, eu queria que você explicasse como é que configura uma... Como é que você... Mostra um pouquinho. Será que dá pra mostrar? Acho que dá. Dá pra mostrar na tela? Vamos ver aqui. Eu tô com o meu WhatsApp pessoal aqui, mas eu consigo, por ele, entrar no meu... Olha eu. Ver se eu dá ao pra, vivo pra é tudo. focar. Depois, se for o caso, você corta essa parte. Esse aqui é o meu WhatsApp profissional. Então, quando o cliente pega o meu contato, Deixa eu ver se cai. dá pra mostrar mais perto aqui. Deixa eu mostrar lá. Será que aparece? Não, acho que não. Dá pra dar zoom? Eu acho que ali é melhor. Moleque. Ó. É isso. Ah, menino, hein? Então tá. Aí você vai falando. Eu configurei os horários que eu costumo atender, porque quando a pessoa entra em contato, tem aí o horário que eu atendo. Eu achei uma coisa muito interessante, que existe um catálogo. Só que nós, advogados, não comercializamos produtos. Deixa eu mexer aqui no catálogo, ó. Nós não comercializamos produtos. Nós prestamos serviço. Sim. E a gente não pode botar isso como se fosse algo comercial. Então, eu coloco com um caráter meramente informativo. Como que funcionam as consultas, como funciona a consulta presencial, como funciona a consulta online, quanto tempo de duração. E foi difícil de configurar isso? Nem um pouco, nem um pouco. Botei aí com a minha logo, eu vou mostrar de novo para vocês. Vou mostrar para vocês de novo, tá? Aqui vem escrito assim, ó, Dara Mazzulla Advocacia, escritório de advocacia. Aí tem consulta presencial, consulta online, sobre nós. E tem um maisinho aqui, ó, que aí você vai marcando. Isso. O sobre nós, eu coloquei um resumo sobre como que eu trabalho, quais áreas eu atendo, quais são as especialidades, onde eu atendo presencial. Sobre nós. Aí quando aperta lá no sobre nós, e se aparece. for passando, é porque tá desatualizado que eu tô mudando a identidade, mas se for passando, tem aí onde eu atuo. Pro lado? Passa pro lado. Olha que legal. As áreas de atuação, formas de contato, volta um pouquinho. Tem aí as áreas de atuação. Isso tudo você pode configurar você aí no seu WhatsApp. 0800, de graça. Olha quanta ferramenta você tem à disposição. Aí você vem aqui, sobre nós, consulta online. E uma observação é que na consulta online eu não coloco preço, tá? Não pode pôr preço, não pode divulgar. Então eu só coloco como funciona. Se a pessoa tiver interesse, ela vai vir me perguntar. Obrigada, Felipe. Como que funciona agendamento. E é difícil de configurar? Nem um pouco. Você clica lá. Vamos fazer um passo a passo aqui rapidinho. Tá, fala aí como é que funciona. Eu acho que eu não vou conseguir fazer por aqui, porque esse aqui não é o business. Tá. Mas, enfim, você entra no WhatsApp, tem ali no cantinho configurações empresa. E aí, nas configurações da empresa, ele vai te mostrar catálogo, horário de funcionamento, se você tem endereço físico, se você não tem. Se não tiver, não bota. Eu não boto no meu, porque eu não tenho endereço físico. Então, qual é o seu site, qual é o seu Instagram. E passando agora para a parte do atendimento. Quando a pessoa entra em contato, você consegue cadastrar, incluir uma mensagem de boas-vindas. Você pode incluir mensagem de ausência. Eu costumo colocar essa mensagem de ausência durante o recesso. Por quê? Eu não abandono o celular do escritório durante o recesso. Mas eu vejo com menos frequência, até porque é o nosso momento de descanso. Então, eu não olho todos os dias, eu olho dia sim, dia não, a cada 3 dias. Então, ali eu posso colocar, olha, do período tal até o período tal, estou em recesso. Em caso de urgência, deixo sua mensagem, vou responder assim que for possível. Gente, é muito prático. É muito prático. Isso. A pessoa não fica sem aquela resposta inicial. Ela sabe que você não vai responder naquele momento, mas você vai responder. Então, para mim, funciona muito bem. O robô, eu confesso que eu já testei, mas não funcionou. Eu não gosto do robô, não sabe funcionou. por quê? Porque as pessoas, gente, a gente está vivendo uma época que as pessoas estão carentes de conversa. Sim. De olho no olho, de relacionamento.
Então, você quer ver uma coisa? Eu tenho amigas, não é uma crítica, tá? Eu tô dizendo, eu não gosto. Eu tenho amigas, isso já aconteceu com você, eu já quase te enforquei lá atrás, lembra? É por isso que eu não funciono. O que acontece? Eu detesto mandar uma mensagem e aí aparece aquela mensagem automática. No momento, não podemos atender. Você que configura. Estamos atendendo em horário comercial de tal hora, tal hora. Aí você quer falar com a pessoa, algo que é extremamente importante, entra aquela mensagem automática e nunca mais a pessoa te responde. Sim. Me irrita isso. Existe a função, tem alguns programas que você consegue botar pra funcionar ali no WhatsApp, um chat. Então a pessoa manda mensagem. Sabe quando você entra em contato com alguma loja, alguma empresa pelo WhatsApp, você bota oi? Bota seu CPF. Uhum. Então, dá pra fazer isso. Aí precisa pagar, não é de graça, né? Tem vários programas que fazem essa função. Mas, na minha realidade hoje, isso não funciona. Então, posso te falar, acho que na advocacia isso não é legal. É. Não é? Porque relação. A gente tem uma relação com o cliente de confiança. E o cliente quer falar comigo, com com você, não quer falar com o robô. Às vezes o cliente não quer falar nem com a secretária, quer falar com o advogado. Exatamente. E aí, fala pra mim, como é que você enxerga a relação entre o direito e a tecnologia nos próximos anos, hein? Eu enxergo que é uma relação de amor e ódio. Amor. Trago verdade. Amor, porque ajuda no dia a dia, otimiza muito o tempo. A gente não precisa mais fazer tudo manualmente. Mas a parte do ódio é tipo que eu tô vivendo com o meu e-mail do suspenso, né? Porque você não consegue resolver de jeito nenhum, porque você tá falando com a máquina. Eu acho que a tecnologia em excesso hoje é um problema. A falta de humanidade é isso. A falta de humanidade na tecnologia é um problema. Precisa ter um humano por trás, pelo menos por enquanto, até a gente se adaptar 100% com essas tecnologias. O exemplo disso, eu vim agora pra cá num carro elétrico. E eu tava trocando ideia com o cara, o motorista do Uber, ele tava falando comigo, olha, é muito legal, mas não tem carregador suficiente. Não tem. Então, não tem carregador suficiente. Os pneus desses carros não foram feitos para andar no Brasil, depois não vai ter dificuldades para ter reposição. E, enfim, a tecnologia é disponível. Pra tudo. Mas você sai de carro, você só tem... Os carros normalmente só têm autonomia de 300, 380 quilômetros. Não vai daqui a São Paulo. Sim. E aí você vai abastecer aonde? Não difícil. É só pro escritório, é pro carro, é pra tudo. Ai, a gente tá acabando a nossa conversa. Não queria acabar. Fala pra mim, você acredita que a IA pode democratizar o acesso à justiça ou pode acabar ampliando as desigualdades no sistema jurídico? No momento atual, eu acho que amplia as desigualdades por conta daqueles vieses preconceituosos. O dia que isso for sanado, que não vai ser amanhã e nem depois da manhã, acho que vai demorar, porque primeiro precisa sanar do ser humano esses vieses preconceituosos, para depois sanar o da máquina. Mas olha só, se a gente vive numa sociedade... Na verdade, a gente já vive numa sociedade completamente desigual. Sim. E pode realmente ampliar. Precisa primeiro resolver o problema social para depois resolver o problema da máquina. Então, eu acho que ainda não. E me conta um momento... fora o glamour no uso da tecnologia. A gente tá sem agenda, sem e-mail, sem nuvem, sem nada. Momento fora o glamour. Contratos, tudo lá no Não, mas olha só, momento fora o glamour, graças a Deus a gente não viveu no escritório, mas a gente tem um monte de colega aí na vida que viveu, né? O último que eu me recordo, tirando aí, né, as pessoas que estão fazendo audiência online no banheiro... Gente. O último foi o advogado que falou para o juiz que não tava, que a testemunha não estava na mesma sala. Lembra disso? Lembro. Gente, esse vídeo é maravilhoso. Vira a câmera, então. Aí virou mais ou menos. Não, vira tudo. Aí o cara entrou embaixo da mesa. Sai a testemunha debaixo da mesa do advogado. Que vexame, que vexame. Olha, eu tenho 2 momentos fora o glamour. Dá para falar? É publicável? É melhor do que o outro, do outro episódio. Olha só, um é mais antigo e o mais recente. O mais antigo é que o meu momento fora o glamour tecnológico é que eu tinha que ficar fazendo planilha de 400 processos de um dia pro outro. Eu saía do escritório, gente, meia-noite, 1h, lembra? Olha, igual aquele bonequinho. Não, eu chegava assim, Dara, eu preciso entregar isso aqui amanhã. E o cara Dara, relatório. Hoje pra amanhã. O cliente quer um relatório amanhã. É. Ferrou o cliente quer um relatório amanhã. Era... 400 processos. É isso. Chama as estagiárias. Gente, Patrícia, morrendo de saudade de você, mas olha, coitada da Patrícia. Não, e não era por falta de organização, é porque o cliente pedia hoje pra entregar amanhã e tinha que entregar. Então a gente se virava. E o mais atual... No Excel. No Excel, manual, tá? E
E não tinha 2 telas não, tá? Era olhava o processo, fechava, aí incluía os dados, abria o Eu falei, processo. não, gente, é impossível. Vamos trabalhar com 2 telas. A gente trabalhou muito tempo com 2 telas, né? Depois veio 2 telas, graças a Deus. E o outro momento fora o glamour tecnológico é que de vez em quando eu confundo os clientes no WhatsApp. Às vezes quem é meu cliente tá assistindo vai saber. Às vezes eu tô falando assim, então, fulano, eu preciso que você me mande tal documento e tal. Aí o cliente vai falar assim, hã? Acho que você mandou errado. Gente, eu tenho esses momentos fora o glamour. A gente tem uns grupos de parceria de processo com outros escritórios. Aí esses dias a Dara falou assim pra mim, ô Ellen, alguém perguntou no grupo, mas o que é isso? Eu mandei um PDF lá, nada a ver, nada a ver. Mas o que é isso? Aí a Dara, não, ela errou o grupo. Aí eu, graças a Deus, não era nenhuma atrocidade. Imagina. É isso. Não era nada, assim, Acontece. mas acontece. Gente, hoje nós falamos sobre o impacto da inteligência artificial na advocacia, os desafios éticos e regulatórios na tecnologia no direito. E aí falamos enquanto advogados, mas também é um desafio para o judiciário, para os magistrados, muitos dos magistrados, principalmente em segunda instância. Quando um juiz ele é alçado a desembargador, ele já está lá com seus 60, às vezes, 65, 55, sei lá, anos de idade. Então, é uma tecnologia que não é dessa geração. Então, é um desafio, sim, para o judiciário, para toda a estrutura do judiciário, desde os julgadores até quem fica ali nos bastidores, as secretarias. É uma revolução que quem não estiver apto e pronto para atuar nela vai ser eliminado do mercado. Eu falo que a inteligência artificial e a tecnologia, a máquina não vai substituir o homem. Vai substituir, presta atenção nessa frase, a tecnologia vai substituir homens e mulheres que não dedicarem parte do seu tempo para estudá-las, para aplicar no dia a dia. Porque vai sobressair no mercado as pessoas que dominarem essas ferramentas. É isso que vai acontecer. Se você é advogado, eu me lembro, o certificado digital chegou. Muitos colegas não queriam digitar mais em computador. Não, eu vou ficar na máquina de datilografar. Eu vi máquina de datilografar dentro da sala da ordem no TJ, no fórum da capital, e vi essas máquinas saírem junto com esses advogados que não quiseram se atualizar e disseram, não vou ter certificado digital. Aí deu o certificado digital para o estagiário que fazia tudo, e ele foi automaticamente sendo expurgado do mercado. Então, a tecnologia vai tirar as pessoas do mercado que não querem se atualizar. É um fato da vida, isso não tem mais volta. Então, se você aí continua reticente em utilizar dessas ferramentas ou aprender essas ferramentas, você certamente será eliminado do mercado de trabalho. Falamos também como os advogados podem se preparar para essa nova realidade, os desafios éticos do uso dessas tecnologias. E eu queria que você dissesse agora, desse um conselho, Dara, para os advogados que querem se adaptar a essas novas tecnologias. Qual seria, hein? Procurem cursos, se especializem, não tenham medo da tecnologia, porque ela vem para nos ajudar. Ela não é a Cassandra para vir acabar com a vida da gente. Gente, a Cassandra, assiste. Assistam, se você é Netflix, assistam. Uma coisa que minha mãe falava para mim desde pequena, ela falava assim, você não tem medo de botão, você sai apertando tudo. Não tenho, não vai explodir na minha mão. Então, assim, não tenham medo, mexam, peguem, testem, vejam o que se aplica, o que se enquadra melhor na sua realidade. Sem medo. Tem muito curso gratuito, tem um monte de gente, né? Tem muito conteúdo bom na internet. YouTube, de graça. YouTube, de graça. Então, vai atrás. Tem muita gente dispondo do seu tempo, assim como nós hoje aqui, para ensinar vocês e para aprender com vocês. A cada dia a gente aprende uns com os outros. E fala pro pessoal onde que eles podem te encontrar nas redes sociais. @DaraMazula. Instagram e... LinkedIn? Por aí, LinkedIn também, tudo Dara Mazula, meu nome é especial, Dara só tem eu. Mazula com Z, tá? Só Dara Mazula só botar com Z. tudo Dara Mazula, só tem eu. Gente, por hoje foi isso. Queria falar com vocês, se vocês gostou desse episódio, que você compartilhe com seus amigos, convide os seus amigos para se inscrever no canal do YouTube, tá bom? Fora o Glamour. Corre lá, tem vários episódios interessantes para que você possa crescer na sua carreira. O episódio anterior nós tratamos de inteligência artificial no processo criminal,
Como é que tá isso? Reconhecimento facial, será que é efetivo, não é? Será que é justo? Será que não é justo? Então acompanhe a gente nas plataformas, no Instagram também, segue lá, @ForaOGlamour, and no Spotify. Aí, amanhã, quando você estiver num dia de sol, dando aquela corridinha, coloca o fone do ouvido e vai assistir e ouvir a gente, tá bom? É isso, até o próximo episódio.